O jornalista Jorge Nicola trouxe uma informação, no mínimo, muito curiosa sobre o Cruzeiro. Isso porque, segundo o jornalista, o Pedro Martins teria mais de um motivo para deixar a Toca da Raposa e assumir o Vasco neste momento. Primeiro motivo, todo mundo já sabe, é a questão salarial. A informação que chega é de que o Pedro Martins vai receber salário de atacante lá no Vasco. Uma informação que foi falada pela boca do Paulo André, novo diretor de futebol do Cruzeiro. E aí o Jorge Nicola trouxe uma informação bem interessante, de que o Pedro Martins não estaria garantido no Cruzeiro quando o Pedro Lourenço assumisse a SAF Celeste. Parece ser questão de tempo pelo que está sendo falado nos bastidores, de que Pedro Lourenço será o futuro dono da SAF Celeste. E com o Pedro Lourenço, segundo o Jorge Nicola, o Pedro Martins não continuaria sendo nosso diretor de futebol. E mais, segundo o Nicola, ele falou que Alexandre Matos voltaria ao Cruzeiro e Vanderlei Luxemburgo voltaria a ser treinador do Cruzeiro. Cara, que maluquice é essa informação que o Jorge Nicola trouxe para nós? Pedro, nós te amamos, mas sinceramente, cara, você tem que aumentar mais o seu ciclo, né? Porque sempre é o Matos e o Vanderlei, Matos e Vanderlei. Quando fala o nome do Pedro, sempre é os mesmos nomes. Não tô falando que os caras são ruins, não. São muito competentes, são excelentes profissionais, mas são sempre os mesmos nomes que estão na cabeça do Pedro Lourenço. E eu já falei pra vocês e volto a repetir, sou fãzaço do Vanderlei Luxemburgo. Junto com o Abel Ferreira, hoje é o treinador que mais bem utiliza as categorias de base. A gente viu no Cruzeiro ele colocando o Vitor Roque com 16 anos de idade, estava no Corinthians na temporada passada, colocou o Murilo, o Corinthians vendeu para o North Florida, colocou o Moscardo, que hoje está vendido para o PSG. Então o Vanderlei ele sabe muito bem utilizar as categorias de base, ele tem que se atualizar na questão tática dentro de campo. Isso aí é uma coisa que não se discute. O Corinthians precisa, o Vanderlei precisa melhorar nessa situação. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do Nicola. Só que antes, família, eu peço que deixem aqui o seu gostei e que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Informação importante, é grande a chance de Ronaldo Fenômeno vender nas próximas semanas a SAF do Cruzeiro. Antes de contar essa bomba, deixa eu só explicar que esse vídeo tem um oferecimento de Aposta Real, site de apostas esportivas que te dá até R$ 800 de bônus de boas-vindas. Bora pra notícia. Alguns dias atrás, Marcelo Moreno, ídolo do torcedor cruzeirense, já havia afirmado à Rede 98 que o próximo dono do Cruzeiro será Pedrinho BH, empresário que é dono de uma rede de supermercados em todo o estado de Minas Gerais. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa muito próxima ao Ronaldo Fenômeno e ela admitiu que essa chance é real, a ponto de o Pedro Martins, executivo do Cruzeiro, ter aceitado uma oferta para ocupar o mesmo cargo no Vasco da Gama. Tudo porque o Pedro Martins e o técnico Fernando Seabra devem fazer parte de uma reformulação. Se essa mudança no comando acontecer, o Pedrinho BH tem a intenção de transformar Alexandre Matos em diretor executivo de futebol e Vanderlei Luxemburgo em técnico. Só para lembrar, o Ronaldo é dono do Cruzeiro desde o final de 2021 e prometeu investir R$ 400 milhões. Nesse momento ele é dono de 70% das ações, o Pedrinho BH já tem 20%, outras 10% são da associação. Só para Antes de encerrarmos aqui o nosso conteúdo, eu gostaria de colocar na tela para vocês as palavras do Hugão, representante do Cruzeiro no programa Alterosa Esporte, onde ele fala sobre a apresentação do Paulo André, sua opinião sincera sobre os acontecimentos do Cruzeiro. O Gão sempre um influenciador muito respeitado pelos torcedores cruzeirenses e é por isso que a gente vai colocar aqui na tela para vocês a opinião do Gão sobre o momento atual vivido pelo Cruzeiro. Essa fala do Paulo André me deixa muito preocupado. Muito não, bastante, deveras preocupado. Desde que o Cruzeiro voltou para a Série A, eles mantêm uma ideia e um conceito sobre recuperação financeira. E onde está a minha preocupação? Na concorrência. E eu não estou falando do rival, eu estou falando da concorrência do mundo do futebol. Você tem um Flamengo que tem capacidade lá e pagar milhões no Dela Cruz. Você tem um Palmeiras que consegue tirar qualquer jogador de qualquer time do Brasil hoje. Foi o caso, por exemplo, do Bruno Rodrigues, que saiu daqui. Então, quando você vai no mercado e pensa em empréstimo e pensa em contratação, você tem que ser muito assertivo. Principalmente se você não gastar muito e ter um produto de qualidade. A economia, todo mundo pensa em economia que é regular dinheiro. O principal conceito da economia é você estudar o comportamento humano, aulas
eu dando aulas aqui. Como a economia estuda o comportamento humano, aonde que você consegue captar mais recursos e fazer mais giro de capital? É quando você oferece um produto melhor. No futebol, a gente tem uma coisa que é crucial para que faça com que muitas pessoas se aproveitem disso, que se chama paixão. Quando nós somos apaixonados por algo. Quando você olha e observa, cara, é meio que absurdo, né? A gente parar na frente da televisão e sofrer por 11 caras que simplesmente estão correndo, não sabem nem que você existe. Mas você está sofrendo por isso aí, cara. Por uma instituição. Futebol não tem explicação. No meu caso, por exemplo, a gente tem uma identificação familiar muito grande com o Cruzeiro, mais intenção de mercado. E isso não é só com o Cruzeiro. É com o Cruzeiro, é com o Atlético, é com o Flamengo, é com o Corinthians, é com o Palmeiras, é com o Cuiabá, é com o Ibis, é com o Santa Cruz. Todas as vezes que você tem uma capacidade de investimento maior e você consegue entregar para quem é, no caso, consumidor. Estou falando mais friamente, tá, gente? Estou falando friamente assim, no sentido de você ser consumidor, de você olhar apenas como um produto e não como algo que a gente é apaixonado, que a gente ama. Não tem explicação nenhuma esse amor. Não pede explicação, não pede para ser racional, não tem explicação. Só que no time de futebol é diferente, né? Aquele relacionamento tóxico. A gente mais sofre do que se dá bem, né? E ainda assim nós estamos lá. Misericórdia, velho. Abandonar nunca foi uma opção. Então quando isso acontece, você tem intenção de mercado, onde tudo faz o produto girar mais. Sempre faz o produto girar mais. E aí você pensa assim, ó, pela fala do Paulo André, né? A gente pegou com recursos baixíssimos, empréstimo lá embaixo, e a gente tem que trabalhar mediante a nossa capacidade. Você coloca isso como condição de mercado, geralmente o jogador fica disponível ali, e você fala assim, opa, tá disponível, mas não é o jogador que vai te entregar a qualidade. E aí na hora do discurso, fala assim, não, nós olhamos análise de desempenho. E conversando com gente de muita análise de desempenho, falaram que o clube, às vezes, nem ouve os caras. Simplesmente vai lá, ficou livre no mercado, vai lá e pega. Precisamos de um lateral. Aí o lateral do Pixinguinha do Sul fica disponível. Vai lá e busca o cara. Você não vê os números e tal. É só precisando de um lateral direito, vai lá e pega. Então quando você tem essa concorrência, e eu não vou falar desleal, eu vou falar, mano, é uma concorrência, né, cara? Quando você tem essa concorrência, é o que me preocupa. Quando você não tem essa audácia de virar assim e falar assim, ó, eu vou pegar uns 2 zagueiros bons aqui mais caro, vou pegar uns 2 volantes aqui, um caro, eu vou ver o que eu consigo negociar. Você não vai ter capacidade financeira de competir? Ok, eu entendo, mas você não vai ter aquela ousadia de ir para o mercado, de repente, entregar um produto melhor? Uma coisa é você fazer investimento, trazer bons jogadores, ter qualidade em campo, movimentar o mercado fora dele, a intenção de quem já quer participar. Todo time no mundo tem aquela parte da torcida que é engajada 100%, com tudo, no ótimo momento e no pior momento. E você tem aqueles que são movimentados pela intenção do momento. Isso não é no Cruzeiro, é em qualquer time do mundo. Não vem meter essa de que, não, aqui não é assim e tal, porque não sei o que e tal. Todo time do mundo é assim. Tem época que a bancada tá lotada, o time tá ganhando tudo, e tem época que tá só os malucos mesmo. Então quando você tem esse investimento, você tem uma possibilidade mais atrativa de cada vez mais gerar mais lucro. Ou seja, com a intenção de gente comprando Premier, a intenção de gente buscando camisa, a intenção de gente comprando produtos do clube, inclusive em termos de comentários na televisão, porque a melhor publicidade, cara, a melhor publicidade é a fase boa. Porque na hora que você coloca num programa de televisão, aí geralmente tá lá, todo mundo falando do Palmeiras, do Flamengo e tal, e vai falando, os caras tipo assim, bate numa final de Libertadores, chega numa final de Copa do Brasil, tá no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. E aí quando vai falar do seu time, geralmente seu time tá assim, tá brigando pra não cair, tá sofrendo, tá isso, tá aquilo, e aí entra todas aquelas condições de críticas em relação à diretoria. E válidas. Essa é a minha preocupação mediante ao discurso do Paulo André. Porque se você for pensar sempre dessa forma, você tem que ser sempre muito assertivo no mercado. Você sempre tem que ir lá e acertar assim, pô, na boa. Essa parte de assumir os erros, cara, desculpa, mas você tem um lugar onde você não pode errar, é no futebol. Esse é o outro ponto. Por quê? Porque tem uma paixão envolvida. Por mais que você tenha essa frieza na hora de você raciocinar economicamente, pensando assim, eu tenho que ter intenção, porque eu tenho que ter mais movimentação, né, de mercado, eu tenho que ser mais ousado para poder conseguir alcançar o capital necessário, eu tenho que fazer investimentos para que esses investimentos gerem o marketing que eu preciso para atrair cada vez mais intenção para esse produto aqui. Repito, é em qualquer time do mundo. Você pensando comercialmente. E por isso você não pode pensar apenas comercialmente, porque existe muita paixão envolvida. Então é nesse ponto em que não adianta você vir para os microfones e falar assim, erramos, me desculpe, até quando? Porque a fórmula que vocês estão usando não dá certo no futebol. Daria certo se todo mundo tivesse o mesmo pensamento. De outro modo, meu amigo, são alguns anos sofrendo até que a coisa funcione. Estou falando isso porque a gente movimenta a paixão. Se todo ano vai ser isso, de vir aqui e falar, vocês desculpem a gente, estávamos errados, assuma a culpa, mas você não muda seu comportamento, então, irmão, não muda sua intenção e sua forma de trabalhar, então, se você não aprendeu nada com 2023, com a gente cortando prego, com o pessoal invadindo o campo, com vários protestos,
diante da indignação da torcida, cara, você tá caminhando pro mesmo jeito, pros mesmos erros, fazer as mesmas coisas. Sério mesmo. E aí, Ronaldo? Você vai continuar passivo, omisso? Não é uma hora de você vir e estar mais presente, participar, principalmente nesse momento de mudança agora. E não acho que você vai ter pressa de procurar diretor de futebol, não, porque não vai ter não, viu, filho? Família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Contamos demais com o apoio de vocês. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!